Vamos falar sobre mnemónica. Eu acho interessante a mnemónica porque basicamente é uma forma de tu transformares a realidade numa coisa que para ti faça sentido. É uma forma de digerir a realidade. Acontece muito frequentemente nos sonhos, por exemplo. Se tu reparares, coisas acontecem durante o dia e a mente alimenta-se do que acontece durante o dia. E à noite, durante o sono, através do sonho, ela converte, digere o que aconteceu para poder lidar e pensar e processar essa informação. Então, memorizar uma matéria pode ser um ato de brincadeira, pode ser um ato de criatividade, pode ser uma coisa divertida. Loshi é uma técnica que tem a ver com tu percorreres um local que tu conheças e os itens que tu pretendes colocar lá vais dispondo nesse cenário conhecido. Palavra é converter numa palavra, num conjunto de palavras ou iniciais de forma a fazer sentido. Berloque é converter num único objeto os elementos daquilo que tu pretendes memorizar. Gesto é através do gesto tu representares aquilo que tu pretendes memorizar. História é a mesma coisa, mas em vez de ser com gestos, é através de um cenário e de interação entre personagens. E número é converter cada número numa personagem e a história basicamente é uma história entre personagens. É uma interação entre personagens. Eu lembro-me há uns anos valentes em que era necessário ajudar a minha filha a memorizar algo relacionado com a escola. Tinha a ver com história. E era preciso memorizar o Homo erectus, Homo habilis e por aí. Homo erectus. Eu pus um pau para cima. Está direito, está ereto, certo? Homo habilis, ou seja, lá o macaco, para conseguir amarrar uma fita de couro para fazer de pega, não é? Neste pau, ele teve que ter habilidade, certo? Australopiteco. Então desenhei na parte superior do pau um prego. Piteco. Australopiteco. Estás a ver? Então, Homo sapiens. Para isso coloquei uma lamparina acesa pendurada numa parte do prego. A lamparina, porque a lamparina representa sabedoria, não é? Homo sapiens sapiens. Basicamente é a repetição da lamparina, certo? Basicamente o que acabamos de falar é um exemplo de Berloque. O Berloque pode ser um desenho, como pode ser uma representação tridimensional que tu manuseias. É um objeto composto por vários objetos. Por exemplo, se eu disser assim, opá, preciso ir à mercearia buscar leite, farinha, ovos, açúcar e arroz. Seguindo a mesma filosofia de transformar num único objeto, porque a mente foca-se facilmente numa única coisa. Então tu tens os ovos aqui por cima do leite, por baixo tens a farinha, o arroz e o açúcar. Na técnica de Loshi, também chamada o caminho do elefante, vais buscar um cenário que te seja bastante conhecido e tu percorres esse cenário adicionando aquilo que tu pretendes memorizar a partes desse cenário. Então, no móvel, eu entro em casa. No móvel da entrada, eu tenho lá um pacote de leite e uma caixa de ovos. Abro a porta da sala, na mesa da sala está um saco de farinha, um saco de arroz e um saco de açúcar. O fala, a técnica da palavra. Então, O de ovos,
F de farinha, A de açúcar, L de leite e A de arroz. Na técnica do gesto, tu tens mesmo que gesticular, fazer o gesto. Porquê? Porque há uma coisa chamada memória sinestésica, ou seja, tu sabes escrever com a tua mão direita, não é? Mas a tua mão esquerda não sabe escrever, mas tu sabes escrever, mas não sabes escrever com a mão esquerda. Porquê? Porque os músculos da mão direita memorizaram a maneira certa de escrever. E se quiseres escrever com a mão esquerda, tens que aprender, tens que ensinar a mão esquerda a escrever, apesar de já saber escrever perfeitamente. Ou seja, o gesto, o corpo, memoriza perfeitamente informação e estamos a valer-nos dessa capacidade. Então, faz o gesto de partir um ovo sobre uma tigela de leite e vês o ovo a cair sobre o leite, mistura um pouco de açúcar, mistura um pouco de farinha, mexe, faz o gesto de mexer e agora junta uns grãos de arroz. E se tu reparares, os 5 elementos para comprar na mercearia estão representados nesse simples gesto, ou conjunto de pequenos gestos. Na história tu estás a representar o que tu queres através de uma história. Por exemplo, numa confeitaria chamada Arroz, e eu estou a falar e tu estás a criar imagens na tua mente, não é? Está uma mulher a lanchar, está a deitar açúcar numa tigela, numa meia de leite. Entretanto, um rapaz que trazia ovos e farinha tropeçou e caiu sobre ela. Estás a ver? Eu criei uma história associada à qual estão os 5 elementos que se pretende memorizar. Da mesma forma, tu podes usar a história para memorizar números. Porquê? Porque a mente trabalha de uma forma analógica e não digital. Então, por exemplo, no meu caso, associei entre o 0 e o 9 personagens de tarot. Mas tu podes associar os que tu quiseres, desde que faça sentido para ti. Então, o 0 é o louco, o 1 é o mago, o 2 é a sacerdotisa e por aí vai. A 3 é a imperatriz, o 4 é o imperador, o 5 é o papa, o 6 é os amantes, o 7 é o carro, o 8 é a força e o 9 é o ermita. Então, 999, ermita, 3 vezes. Então, 3 homens sábios, certo? 3, a imperatriz, a rainha. 0, a criança, o louco, o novo começo. Então, 3 homens sábios diante do trono da rainha que segura o bebê ao colo. Estás a ver? 999, 3, 0. 3 homens sábios diante da rainha que segura o bebê ao colo. 4, 7, imperador e carroça. Então, o imperador chega na carroça. Criaste uma história, criaste um cenário que facilmente representa o que tu pretendes representar a nível numérico.